Eu sou o Jonatas, sou membro da Fala Pascom, Matriz Guararema. Nosso pároco, Padre Valdenilson, nosso vigário, Padre Ubirajara. Hoje nós estamos aqui no bairro do Paraty, na comunidade Servos de Maria, do Coração de Jesus. Nós estamos com a irmã Ana Cristina, na qual falará conosco sobre a Natividade de Maria. Boa noite, irmã. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem. Irmã, você pode nos explicar um pouquinho sobre a sua vocação e o porquê escolheu se consagrar? Bom, desde criança, eu conheço a nossa comunidade. Meu nome é Ana Cristina, como ele falou. Eu estou na comunidade Servos de Maria, do Coração de Jesus, como consagrada há 2 anos e 6 meses. E eu conheci a comunidade quando eu tinha apenas uns 8 anos de idade. Então, conheci a comunidade, conheci o carisma, a forma de evangelização e me apaixonei. Senti meu chamado com 10 anos de idade apenas, só que eu não soube discernir pelo fato de ainda ser muito pequena. Então, com o tempo, eu fui discernindo que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Então, dei meu sim à comunidade, estou muito feliz com a missão, com aquilo que Deus predestinou na minha vida, com os planos de Deus na minha vida. A nossa comunidade tem como fundadores Ana Rita Otaviano Tavares de Melo, mãezinha, e José Tavares de Melo, paizinho, mais conhecido como paizinho. Então, nossa comunidade nasceu em 1997, mas desde 95, mãezinha já tinha dado sim a Nossa Senhora. Ela trabalhava com exportação de sêmen de cavalo e de boi de raça. Chegou a exportar até mesmo para países de fora, México, Estados Unidos e outros ainda. E ele era empresário, os dois muito bem de vida, e deixaram tudo para fundar a comunidade, venderam todos os bens, e hoje nós temos a comunidade graças ao sim deles. Mãezinha deu o sim dela, a Nossa Senhora, Nossa Senhora, ela escutou a voz de Nossa Senhora, dizendo: filha, terás uma grande missão de cuidar dos doentes. E a partir daquele momento, ela deu sim a Nossa Senhora e começou a sua missão. Sua missão não começou, digamos assim, fundando uma comunidade, mas ela primeiro foi evangelizar nas cidades da Paraíba, lá na Paraíba. Então, falando sobre as aparições de Nossa Senhora do século XX, falando da devoção ao Santo Terço. Então, ela visitava os hospitais, os presídios, Então, Jesus sempre pedindo cada vez mais uma coisa nova, uma coisa que ela não era acostumada a fazer, Ela era de família católica, porém, eles não eram tão próximos da igreja, Então, a partir desse sim, a missão foi crescendo e Jesus pediu a ela uma comunidade, E ela era acompanhada na época por Dom Marcelo, o arcebispo de João Pessoa na época. E ela, num aconselhamento, ela disse: Dom, Jesus pediu a mim uma comunidade. E ele disse: então, se ele pediu, ele vai dizer o que é uma comunidade, Ela se questionava o que é uma comunidade, Não tinha muitos estudos assim sobre a igreja, então ela ainda não tinha um conhecimento do que era uma comunidade. Então, em 97, foi fundada a nossa comunidade. Hoje somos em torno de 400 membros, Temos casas na Polônia, na Alemanha, em vários outros países, Filipinas, temos casas aqui no Brasil, Então, nossa missão foi se expandindo de forma muito rápida, Nossa forma de evangelização é levando o amor do coração de Jesus através da simplicidade, da prontidão, juntamente com as devoções marianas. Nossa comunidade ela é mariana e eucarística. Então, nós levamos às famílias, às pessoas que nós encontramos, as devoções marianas, como o Santo Terço, a devoção aos primeiros sábados, ou até mesmo também a devoção ao escapulário, e eucarística porque nós levamos as pessoas à reparação, como indo à Santa Missa, se voltando realmente a dar a esse valor a Jesus na Eucaristia, com a Santa Confissão e com a Santa Missa. Então, nossa forma de evangelização é essa, simples, mas no amor, sempre, nunca perdendo a oportunidade de evangelizar, como diz nossa mãe fundadora. Entendi, Ana Cristina. Uma outra coisa, você falou que entrou com 10 anos
mas você demorou um pouco para você discernir tudo isso, né? Você entrou com quantos anos de verdade? Com 16 anos apenas. Eu tinha terminado o ensino médio e assim que eu terminei eu já ingressei na comunidade. Ah, sim. Você então entrou com 16 anos e está até hoje, né? Isso. Quanto tempo já faz isso que você está na comunidade? 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses já. Irmã, para nós começarmos diretamente esse assunto, conta pra gente um pouquinho sobre os pais de Maria, Joaquim e Ana. Segundo a tradição, eles residiam em Jerusalém, né? Eram judeus e eram um casal muito piedoso, né? Então, Joaquim recebeu a visita de um anjo, depois de muita penitência, depois de muita oração. Eles eram um casal estéril, então não poderiam ter filhos, né? Então, eles começaram a rezar e fazer penitência, pedindo a Deus a graça de um filho. Porém, Joaquim foi exortado por um sacerdote chamado Rubem, né, que disse que ele teria sido amaldiçoado por Deus, por isso era estéril. Porém, Ana não era amaldiçoada. A própria palavra Ana quer dizer graça, né? Então, realmente, a graça de Deus se fez na vida deles, né, na vida dela. Então, um anjo apareceu a Joaquim e também apareceu a Ana, dizendo a eles que eles teriam um filho, né? Então, foi daí que veio a Virgem Maria. Então, em resposta a isso, Ana disse, né, sendo menina ou menino, eu ofertarei ao Senhor esta criança. Certo. Que interessante ouvir toda essa explicação dos pais, né? Irmã, Ana sabia que a filha era escolhida por Deus? Bom, diante da mensagem do anjo, como eu havia dito, né, Ana não sabia se era menino ou menina, né? Então, certamente, ela também não sabia se ela era escolhida de Deus. Entendi. Onde nasceu Maria? Bom, nós temos 3 hipóteses de onde ela pode ter nascido, né? A primeira é em Belém, né? Sendo ela da estirpe real, que é a estirpe de Davi, e Belém sendo a cidade de Davi. A primeira hipótese é essa. A segunda é de que ela pode ter nascido em Séforis, que é uma cidade que fica a 400 quilômetros de Belém, a norte de Belém. E a terceira, e certamente a hipótese certa, é a de que ela nasceu em Jerusalém, que é a cidade onde residiram Santa Ana e São Joaquim, né? E cuja hipótese também ela é defendida por 2 grandes santos de nossa igreja, São Sofrônio e São Damasceno. Entendi, irmã. Por que dentre tantas mulheres existentes na região, Maria foi a escolhida por Deus? Bom, como Eva, a partir da desobediência de Eva, né, veio o pecado ao mundo. Então, Deus, ele quis nos redimir, né? Então, para isso, ele escolheu Maria, né? Maria como a nova Eva, né? Então, sendo ela esposa não de Adão, mas de José, né? Sendo ela visitada não por Satanás, mas pelo anjo Gabriel, né? E sendo ela a cooperadora, não da perdição, mas da salvação do mundo, né? Entendi, irmã. E você consegue me dizer quem escolheu o nome de Maria? Se foi os pais deles de fato, ou se foi algum anjo que deu essa revelação? Bom, como eu disse, né, o anjo ele apenas anunciou que eles teriam um filho, né, não falou o nome. Mas penso eu que teria sido Santa Ana e São Joaquim a escolherem o nome de Miriam, né, que em hebraico significa Senhora da Luz, né, e traduzida para o latim, Maria. Nós estamos na seguinte pergunta. No Antigo Testamento, existe alguma profecia sobre a vinda de Maria? Sim, existem 3, né? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. A primeira está em Isaías 7, no versículo 14, que vai dizer assim: Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Né? Então, quando o reino de Judá estava sendo ameaçado pelos reinos da Assíria e o reino de Israel, né? Então o rei Acaz, ele se apavorou, né? Ao invés de confiar no Senhor, ele quis fazer uma aliança política, né, com o reino da Assíria. Então Isaías disse a ele de que o Senhor era o salvador daquele país e que ele pedisse um sinal ao Senhor. E ele disse que não iria pedir um sinal porque isso seria provar o Senhor. Né? Mas mesmo assim, Isaías pediu o sinal, né? E o sinal foi esse. E o sentido desta passagem, né, é justamente de que
o Senhor protegeria o reino de Judá até a Virgem, até surgir a Virgem, que seria Nossa Senhora. A segunda passagem está em Isaías ainda, Isaías 11, no versículo 1, que vai dizer assim: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento. E aí, espírito de prudência, de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Então, esse renovo que sairá do tronco de Jessé, né? Os padres, eles reconhecem o Messias, mas reconhecem também a mãe do Messias, os padres da nossa igreja, né? Então, sendo o tronco a Virgem Maria, a flor do tronco seria o próprio Jesus, né? Então, fazendo também uma comparação, né, ao que o anjo, quando foi anunciar Nossa Senhora, né, que ele dizia que o Espírito Santo desceria sobre ela quando ela fosse conceber Jesus, né? Então, aqui tem: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, né? E o terceiro está em Miqueias, capítulo 5, 1 e 2. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado governador de Israel. Né? Então, eu acho que não precisaria de uma explicação. Eu acho que a própria passagem já é bem clara, né, a respeito da vinda de Nossa Senhora. Entendi. Interessante saber que no Antigo Testamento, né, já tem essas profecias da vinda de Maria ao mundo. E continuando sobre a festa litúrgica de Maria, por que a data 8/9, 8 de setembro, né? Foi realmente esse dia que Maria nasceu? Bom, a data 8 é porque é justamente 9 meses depois da celebração da Imaculada Conceição, da festa da Imaculada Conceição, né? E, segundo a tradição, ela teria nascido neste dia, no ano 20 a.C. Pode nos explicar o nascimento de Maria sem ser a mancha do pecado original? Bom, na definição do dogma da Imaculada Conceição, né, vai dizer que Maria foi preservada do pecado pelos méritos de Jesus Cristo, né? Esta afirmação está fundada na palavra de Deus, né? Em Gênesis 3, quando diz, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então, tendo Deus uma oposição radical ao demônio, ele não poderia ser atingido nem por sua mãe, né? Pelo pecado, no caso. Né? Então, também, né, na anunciação do anjo, quando ele dizia: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça. Onde há a plenitude da graça, não pode habitar o pecado. Né? E o Senhor é contigo. Então, onde Deus está, né, o demônio ele não tem vez. Bom, e eu encerro, né, dizendo uma frase de Duns Scoto, né, que é um franciscano teólogo, e ele dizia assim: a nós foi dado a redenção liberativa do pecado, e unicamente a Maria foi dada a redenção preservativa do pecado. Né? Então, nós fomos libertos do pecado, porém a Virgem Maria foi preservada, ela não precisou ser libertada, porque ela, como sendo corredentora, né, fez participação na salvação do mundo. Certo, irmã. Irmã, desde já, muito obrigado, tá bom? Por toda essa disponibilidade, essa disposição que você separou para nós, né? Tá aqui conversando conosco sobre a Natividade de Maria. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Nossa entrevistada foi a irmã Ana Cristina, que reside aqui na casa Comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus. E a nossa convidada, ela tem alguns convites para vocês que acabou de nos assistir. Bom, e se você se sentiu, né, interessado em conhecer melhor a nossa comunidade, você pode acessar o nosso site e também entrar nas nossas redes sociais, né, o Facebook, o YouTube e o Instagram. Nós moramos aqui no Jardim Paraty, na rua José Francisco Raposo, número 626. Né? E aqui nós temos adoração ao Santíssimo, temos direcionamento, então se você quiser também, sinta-se convidado a estar conosco. Irmã, nós da Fala Pascom preparamos uma singela homenagem para você. Espero que você goste, tá bom? É uma simples lembrança, mas é de todo o coração, de toda a equipe da Pascom, da paróquia São Benedito Matriz do Guararema, tá bom? Irmãos, muito obrigado pela participação de todos vocês através dessa entrevista. Nós da Fala Pascom agradecemos todo o carinho
e atenção de todos vocês. Tenham uma boa noite.